Fala, meu povo, sejam bem-vindos. Venham chegando. Bora começar essa segunda-feira aí. Primeira vez que eu acho que eu faço live na segunda-feira. Tô animada, vambora. Fala, professor Fábio. Tudo bom, Camila? Tudo ótimo e você? Tudo jóia. Maravilha te ter aqui. Muito Ah, é um bom. prazer. Fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que o povo tem que conhecer teu trabalho, tem que conhecer tuas pesquisas, a capacidade do teu grupo aí. Acho que vai ser uma super oportunidade de troca. Tem muita gente há muito tempo pedindo mais lives sobre Parkinson, sabe? O povo sabe que meu coração bate mais forte pelo AVC, mas eles pedem, então eu não posso deixar de fazer. Aí eu tenho que chamar os feras para dar o suporte aí para mim. Ah, obrigado. Imagina, você também é fera no Parkinson. Tô caminhando, tô aprendendo. Tem muita gente boa que tem muita experiência com Parkinson que eu tô vendo que tá entrando aí. Vários Uhum. pesquisadores também da área, e muita gente que tem experiência clínica. Então, acho que a gente vai poder trocar bastante aí, conversar com o pessoal sobre o Parkinson. Então, pessoal, ó, as regrinhas aí de sempre, clica no aviãozinho aí e manda para as pessoas que te aparecem aí, ó, assim você sinaliza para a galera que nós estamos aqui e que nós estamos produzindo conteúdo relevante para a gente receber mais pessoas aí nessa live, tá bom? A gente vai. Eu vou tentar manejar os comentários, as perguntas, na ordem mais ou menos do script que a gente tem, né? Porque senão começar a interromper demais aí nosso raciocínio. Fabião, obrigada pelo aceite do convite. Queria que você se apresentasse, contasse um pouco tua trajetória e tua experiência sobre especificamente o Parkinson. Tá. Primeiro, novamente, obrigado pelo convite. É um prazer dividir a live com você. Eu sigo seu exemplo relacionado a essa apresentação, live, essas coisas. Eu sempre fico olhando. Acho que o que a Camila está fazendo para tentar incluir algumas coisas que eu não sou muito bom nisso. Né? Então, eu comento com o meu grupo, meus alunos, eu falo, ó, dá uma olhada lá no da Camila, a Camila tem umas ideias boas. Então, obrigado, é um prazer estar aqui. Então, falando um pouquinho sobre a minha carreira na área acadêmica, eu fui formado na Unesp, campus de Rio Claro, Em onde eu educação física, né? fiz, licenciatura e bacharel em Educação Física, e continuei por lá fazendo o meu mestrado, né? Aí ainda eu estava na área de biomecânica do esporte com o professor Sérgio Cunha. E aí no meu doutorado eu fui mais para a área de atividade física, exercício físico. Né? Então eu trabalhei com fadiga e efeito na locomoção. Então no meu doutorado eu fiz doutorado duplo, né? Tanto na Unesp quanto na Vrije University, na Uhum. Holanda. Então eu saí com os dois títulos. E durante o meu doutorado, trabalhando no laboratório da professora Lilian, que eu comecei a trabalhar com o Parkinson. Isso faz, nem sei, uns 12 anos, É. 13 anos, para mais, acho. Não Você sabe mais. que eu que avaliei o teu material Uns quando 12 anos. você pediu a validação do teu diploma lá na EFE? Ah, é? Veio para mim, óbvio, ia vir para quem na EFE, né? Veio para mim. E aí que foi que eu te conheci. Eu falei, nossa, essa pessoa tá voltando agora e tá voltando assim com uma super formação da Uhum. neuro, né? E alguém da educação física que tá com um olhar agora para neuro. Foi quando eu me antenei assim no teu trabalho, né? E eu acho que assim, para o pessoal entender e contextualizar aqui, qual é a tua linha de pesquisa? O que você está acompanhando nesse momento com relação ao Parkinson? Isso. Então, daí, em 2014, eu passei no concurso aqui em Bauru. Então, estou na Unesp, mas em Bauru agora. Né? A linha de pesquisa principal que nós temos no laboratório é com desordem do movimento. Então, nós estudamos especificamente efeitos de diferentes, tanto estratégias motoras, né, exercício físico
na desordem do movimento, mais especificamente a doença de Parkinson, e agora a gente tem estudado esclerose múltipla também. Uhum. Né? Então, nós temos alguns estudos que têm saído com esclerose múltipla. O contexto mais específico que a gente estuda dentro do Parkinson é locomoção e controle postural. Uhum. Mas hoje em dia nós temos estudos de várias vertentes. Então, temos mestrado que envolve qualidade do sono, influência na atividade motora. Estamos estudando a estimulação periférica e como isso pode mudar tanto a atividade cortical quanto parâmetros da marcha. Estamos indo para o lado de hipóxia, como uma estratégia de intervenção para o paciente com Parkinson. E nós temos um brinquedinho novo, né, que é o eletroencefalograma aqui. Então a Uhum. gente está trabalhando muito com EEG e atividade cortical. Então tentando entender como que a atividade cortical ocorre no paciente com Parkinson Uhum. e fazendo condições diferentes, né, de locomoção, aplicando exercício, vendo atividade de controle postural, efeito da medicação, que foi um mestrado Uhum. que terminou agora, tarefa dupla, né? Então tem várias coisas ocorrendo ao mesmo tempo. O que eu vejo assim muito legal na mudança ao longo desses últimos anos do teu laboratório e da tua carreira é o quanto você se solidificou em controle motor, né? Aí se solidificou em controle motor em Parkinson e agora você está dando um salto para estratégias de intervenção, para pensar em desenhos de estudos mais clínicos. Então, aproximando um pouco mais assim o raciocínio científico às necessidades da prática profissional. Então, eu acho que isso encanta e isso é uma necessidade. Tem muito pouca gente fazendo isso, né? Eu concordo com você. A gente tem discutido muito no laboratório a aplicação prática dos nossos estudos. Uhum. Então, com certeza, alguns estudos que nós fizemos, a aplicação parece um pouco distante Uhum. da prática. Então, a gente tem sempre discutido, mas para que serve? Né? Qual Uhum. a resposta a gente vai encontrar e qual é a aplicação que a pessoa que está lá na prática pode utilizar com isso. Então, mesmo que seja um estudo um pouco mais teórico, a gente tem Uhum. tentado apresentar possibilidades dessa aplicação. Eu concordo com você. Esse caminho Perfeito. que a gente tem feito no laboratório. Uhum. Legal. Vamos falar especificamente do Parkinson para dar uma contextualizada. Que características você salientaria para o pessoal em termos de características da população, em termos de progressão, e inclusive da classificação, para a gente começar desenhando aí a população que a gente vai conversar hoje? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar são as características da doença, né? Então, que ela é crônica, progressiva e degenerativa. Né? Então, crônica é que ela não tem um aspecto agudo de efeito, né? Então, o efeito dela vai perdurar por um longo período ao longo da vida da pessoa, né? É diferente, por exemplo, de esclerose múltipla, que a pessoa apresenta surtos. Uhum. Né? Não que a doença de Parkinson, né, quem vai acompanhando o paciente vê que tem períodos que ele tem uma piora e tem períodos que ele melhora, né? Mas é diferente, né? A esclerose, por exemplo, é um surto que o paciente piora muito e depois ele retoma uma certa qualidade nas atividades. O Parkinson não, ele é crônico, então ele vai se mantendo naquele patamar. Né? A parte da progressão é importante, né? Porque as pesquisas mostram que o paciente que não faz atividade física, então vamos pensar por enquanto no que não faz atividade física, ele tem uma queda de 3,5% da sua qualidade geral, vamos pensar assim, né, a Uhum. cada ano. Né? Então, Uau! vamos pensar 100%, no próximo ano 96,5% e assim por diante. Então, essa progressão também é importante para a gente pensar. E a questão da degeneração, né? Então, quando o paciente apresenta a doença, em torno de 70% dos neurônios que produzem a dopamina já estão ou mortos ou já Uhum. não conseguem mais absorver a dopamina, né? Então, esses são pontos importantes para a gente pensar inicialmente da doença. Uhum. Né? E Deixa eu aí, fazer um comentário aqui, claro, porque pode. eu acho também que quando a gente
evidencia tanto o caráter progressivo, os profissionais podem, por vezes, entender e absorver assim. Então tá. Então, no Parkinson, não há melhora. Então, no Parkinson, se eu mantiver o quadro clínico do paciente, eu já estou no lucro. E não é exatamente isso, não é exatamente isso que a gente vê na literatura. Então, muito embora seja uma doença que tem característica a sua degeneração de forma progressiva, ela é uma degeneração progressiva lenta. E o indivíduo é passível, é suscetível aos efeitos, às mudanças positivas dos efeitos do treinamento. Então, isso diferencia de algumas outras doenças, em especial na neurologia, que a gente tem características realmente de progressão e de uma progressão rápida, né? Então, Isso, é uma luz no fim do túnel, assim, para quem trabalha com Parkinson, né? Não é conviver todo dia com a piora, né? Eu concordo. Acho que do ponto de vista clínico, né, quando se fala de não ter a progressão já é um ponto positivo. Acho que a pessoa, durante aquele ano, não tem essa queda de 3,5%, que é o esperado, né? Então, vamos dizer, ela está lá 100%, mantém o 100%, ou não tem uma queda. Desse ponto de vista, é interessante, mas concordo com você que quando a pessoa realiza protocolos de exercício, Uhum. ela tem um potencial de melhora, pode ser de forma aguda, tem estudos mostrando um follow-up aí de 1 mês, 2 meses, né, dessa manutenção de melhora. Então, eu concordo que o exercício físico ele pode apresentar uma melhora para o paciente, né, devido a essa Uhum. progressão lenta, como você bem disse. Uhum, perfeito. E sobre a classificação, a gente, em especial, a gente sempre usou uma determinada classificação e agora recém está pipocando, estão pipocando outras opções. Eu queria que você falasse um pouco sobre a classificação mais conhecida da doença e o que você acha dessas novas possibilidades de classificação ou quais são as lacunas dos instrumentos usados para classificar os pacientes, enfim. Eu vou começar pelo diagnóstico, que já é uma lacuna grande, né? Então, É, infelizmente, a maioria dos diagnósticos, vamos pensar no nosso mundo, né, o Brasil, é feito pelo diagnóstico diferencial dos sintomas, né? Então, o que a maioria dos médicos fazem, eles vão ver se o paciente apresenta 2 ou 3 sintomas principais, né? Então, tremor, bradicinesia, instabilidade postural, hipometria, e ele vai ser diagnosticado ou não com a doença de Parkinson, né? E num segundo momento ele vai ver se o efeito do medicamento, né, da levodopa, é beneficial ou não para o paciente. Só que nem para todos os pacientes esse tipo de diagnóstico é fácil de ser feito, Uhum. porque a doença ela tem uma série de possibilidades, né? Então, o que muitas pessoas pensam é que o tremor é o principal sintoma. E, na verdade, a rigidez é o principal sintoma. Ainda tem muita mística dentro da doença de Parkinson. Então, acho que o Uhum. primeiro ponto é o diagnóstico, né? Resolveria muitos casos, alguns casos também tem viés, mas resolveria muito se tivesse um diagnóstico através de ressonância. Uhum. Isso ajudaria muito a gente confirmar o diagnóstico da doença de Parkinson e de outras doenças também. Mas a gente sabe que o custo é alto, o médico muitas vezes não vai Uhum. pedir esse tipo de exame. Então a gente Uhum. fica já com essa lacuna do diagnóstico. Assim, quais as repercussões do profissional que supostamente recebe um paciente com Parkinson, mas que não tem Parkinson? O que você acha que nós, sejamos fisioterapeutas ou profissionais de educação física, vai estar faltando ou vamos poder errar se a gente está tratando como síndrome, tratando como Parkinson algo que seja, sei lá, síndromes parkinsonianas, parkinsonismo plus. Em que erro a gente incorre por causa desse erro de diagnóstico, ou dessa imprecisão? Eu acho que para o Peraí, deixa eu falar uma parkinsonismo, coisa. Ô, galera, para de perguntar sobre intervenção, que a gente já vai chegar na intervenção. Aguenta firme aí, tá? do parkinsonismo eu acho que não afeta muito, porque os sintomas são muito parecidos. O que diferencia da doença de Parkinson idiopática, né, que é a doença que a gente não sabe a causa,
né? Então, essa é a doença de Parkinson idiopática, é a velocidade de progressão. O parkinsonismo é bem mais lento do que a doença de Parkinson idiopática. Então, eu acho que para o parkinsonismo, o profissional não tem tanto viés na sua intervenção. O problema são outras doenças, né? Então, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro de uma das doenças que a progressão é muito rápida. Então, outras doenças que são diagnosticadas PSP? como PSP, PSP? boa. Uhum. Isso, paralisia supranuclear Supranuclear progressiva. progressiva. Uhum. É uma doença que os sintomas são idênticos com o Parkinson, mas a progressão dela, a velocidade é muito alta, Uhum. né? Então, aqui no nosso grupo, a gente já perdeu 2 ou 3 pacientes em 1 ano, 2 anos que estavam no grupo e tiveram PSP e perderam mobilidade, foram Uhum. acamados e acabaram falecendo, né? Então, para esse tipo de doença e para outras doenças que são diagnosticadas como Parkinson, mas não as Uhum. estratégias de intervenção são diferentes, né? Uhum. Então, eu acredito que, de certa forma, você não vai fazer mal para a pessoa prescrevendo exercício físico, mas você não vai trazer todo o benefício que você poderia Uhum. trazer se você souber qual é o diagnóstico correto dela, né? Esse é um Perfeito. ponto que a gente tem limitado no nosso grupo bastante os pacientes. Então, não tem diagnóstico, né? A gente tem paciente que já está com a gente há 6 anos, né? E aí já estavam num grupo anterior. Então, esses a gente não consegue. A gente até Tirar, né? sugere para ele ir num grupo que não tenha doença, mas eles não vão porque cria aquele grupo social, aquela amizade. Mas os que Uhum. chegam novos, a gente tem evitado de incluir no grupo para não acontecer esse problema, Uhum. de ele poder fazer uma outra intervenção que é mais benéfica para ele do que a atividade que a gente faz, que é específica para o paciente com Parkinson. Entendi. Teve uma pergunta aqui de algo que você falou antes, só vou retomar. Uhum. O pessoal ficou na dúvida, então, se o sintoma mais característico é a rigidez ou se é a bradicinesia. Porque a bradicinesia o pessoal também vê como algo muito, muito recorrente. E a A gente tem evidências na rigidez literatura que mostram que é a rigidez. é a rigidez. A rigidez Uhum. é a principal característica. Vamos pôr que entre 90% a 95% dos pacientes apresentam a rigidez. A bradicinesia, muitas vezes, ela é não confundida, mas devido ao próprio envelhecimento, a pessoa vai se tornando mais lenta, né? Então, por isso que muitas vezes parece que todo paciente com Parkinson apresenta bradicinesia. Eles Uhum. apresentam em algum grau, mas isso pode ser né? Por causa do envelhecimento, né? E não da Aham. doença em si. Ou mesmo por causa da evolução da Sim. rigidez. A rigidez vai lentificar os movimentos de uma forma geral, né? Então, quando Uhum. combinadas, ainda você coloca déficits no controle postural, aí você começa a ter as explicações, por exemplo, da bradicinesia, né? Perfeito. E vamos Sim. para as classificações, me diga aí. Vamos. A principal usada é a RONHAR, né? Que Uhum, é uma classificação que vem da UPDRS, né? Que é um teste que envolve a parte motora do paciente, então que vai testar basicamente esses sintomas que nós falamos agora e ver o grau de acometimento do paciente. E a RONHAR em si, o valor dela é muito determinado por um teste da UPDRS, que é a de uhum, retropulsão, né? Não sei se todos conhecem, mas é o teste que o neurologista fica atrás do paciente, né, puxa o paciente para trás, avisando que vai ser feito isso, para ver a reação dele a essa condição, né? E dependendo de como o paciente responde, né, o número de passos que ele dá, né, se ele perde totalmente o equilíbrio, é o que vai resultar basicamente na classificação da RONHAR, né? E aí a RONHAR ela vai de 0, que é o paciente que tem o diagnóstico, mas não apresenta sintomas de forma clara, o que eu acho difícil. Eu nunca vi um paciente 0, mas zero, é. Eles não vêm tem pra essa gente, né? classificação. Não, E eles não vão receber o diagnóstico com zero também, não possivelmente, vai. né? Só se tiver feito ressonância, esse tipo de coisa para apresentar. Se ele não tem sintomas, se ele faz pelo diagnóstico diferencial, não vai achar a doença. E aí ela vai de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 e 5, né? Então, a partir do 2 é quando o paciente tem
os sintomas bilateral, né? Uhum. Então, normalmente a doença de Parkinson começa por um lado do corpo, né? Não tem ainda na literatura falando se é o lado preferido, lado dominante, não Dominante. tem nada disso, ainda é uma discussão muito grande, a gente tem estudado bastante a simetria aqui no laboratório, então Uhum. não tem ainda, mas vai começar por um lado. E depois, com a progressão, vai para o outro lado, né? E essa diferença entre os lados costuma continuar ao longo da doença. Então, Uhum. um lado é pior, ele vai se manter pior ao longo da doença, mas o outro também vai piorar. E aí, a partir do 2, que a pessoa já apresenta instabilidade postural, ela começa a ter um efeito bilateral, né, na doença. Até o 3 na RONHAR, ainda a gente consegue fazer com que eles aproveitem bem protocolos de exercício físico. A partir do 4 já começa a ficar bem difícil, Uhum. porque eles caem muito. Então é um problema bastante grande que a gente tem. E no 5 já é o paciente acamado. Né? Vocês. Fala, O que, fala. que eu acho da classificação de certa forma? A gente usa muito no laboratório, muito, muito, porque o padrão ouro que é usado Uhum. hoje. Mas a gente sabe que tem um viés dessa classificação por ser subjetivo, alguns pontos, né? O teste de retropulsão mesmo não é um teste bem padronizado. Muitas vezes a força que eu aplico em um paciente ou no outro pode ter uma resposta Uhum. diferente, né? Mas você usa só Então, essa classificação ou você adiciona início antes dos 55 anos, tremor predominante ou rígido acinético predominante? O que que você acha dessas outras adições de classificações, digamos assim? isso, a gente costuma trabalhar com alguns critérios de inclusão. Então, na maioria dos estudos, a gente não estuda pacientes com menos de 60 anos. Uhum. Então, acima de 60 anos é um critério. As classificações, né, e tem mais do que só o tremor predominante ou rigidez predominante, tem outras classificações, a gente não tem utilizado muito, mas tem muitos estudos mostrando que a progressão da doença é diferente, né, de Pois certa é. forma. Então, a pessoa que tem o tremor predominante, a progressão é mais lenta do que a pessoa que tem a rigidez. Né? Uhum. Óbvio que isso pode trazer viés na pesquisa, mas em termos do exercício, eu não sei o quanto é diferente o efeito em si. Né? Então, Então, vamos, não vamos tenho visto botar muito. lenha na fogueira aí. Você não Vamos. acha? Vamos falar do ponto de vista da atuação profissional, tá? Você não acha que talvez a nossa estratégia de intervenção tenha que ser diferente quando eu tenho um paciente tremor postural, tremor postural predominante ou rigidez e estabilidade, porque as características deles vão ser diferentes, as demandas funcionais deles vão ser diferentes. O paciente que é tremor predominante, ele vai ter dificuldade com habilidades manuais finas. Ele provavelmente não vai ter grandes dificuldades, dependendo do estadiamento da doença, com mobilidade, com velocidade de marcha, entende? Em contrapartida, o estabilidade postural, rigidez predominante, ele vai ser mais propenso a ter freezing, ele vai ter mais dificuldade de caminhada, de locomoção. Daí talvez o nosso olhar como profissionais não deva ser diferente. Então, eu concordo com você em termos desses pontos, né? Que dependendo da característica do paciente, ele tem mais necessidade, vamos dizer assim, de um tipo de intervenção do que outra. Concordo plenamente. Mas uma coisa que a gente tem visto muito no nosso grupo, né, e tem discutido muito, é colocar no mesmo grupo pessoas que tenham um nível leve ou moderado de efeito da doença e pessoas num nível mais avançado. E esse ponto eu acho que é um ponto que pega bastante no protocolo de exercício. Por Uhum, quê? A pessoa que está no leve moderado, né, vamos falar no leve, vai, no leve ali, 1,5, alguns na 2, né, estágio 2 da doença, ele consegue correr na aham, aula. Na nossa uhum, aula eles correm. O uhum, paciente acima disso,
quando ele está na mesma aula, ele vê o paciente com estágio 1 correndo, ele quer correr. Uhum, Só que ele uhum, corre, ele cai. uhum. Né? Então, eu concordo que as características do paciente, ela pode direcionar o tipo de exercício e como que você vai fazer a sua estratégia de intervenção. É difícil, muito difícil, né? Porque a doença de Parkinson afeta muitas coisas ao longo É do porque percurso, né? a gente tem a cabeça, e a minha cabeça é como a sua, porque nós trabalhamos em grupo. Nós Isso. olhamos Eu ia chegar aí. esses pacientes em grupo. Então, eu entendo, eu também não coloco o ROINHAR 1 com o ROINHAR 3 na mesma aula. E a gente percebeu isso desde o primeiro semestre, assim, sabe? Quando a gente abriu o curso comunitário. Não, não dá, peraí, não tem como, né? Então, a gente claramente dividiu em turma A e turma B, para não falar os leves e os graves. Uhum, Porque a uhum. gente entende um negócio assim, olha, a gente tem ali na quadra 20, 30 se exercitando. Mas aqui tem muita gente que trabalha no 1 a 1. Aqui tem muita gente que trabalha individual, sejam profissionais de educação física, sejam fisioterapeutas. Então, eu acho que no 1 a 1, você não está comparando ele com ninguém. Então, eu acho que é a minha posição. Eu acho que o profissional tem que levar em conta não só o ROINHAR, mas o predomínio do comprometimento. Porque o predomínio vai determinar quanto tempo da sessão ou da aula ele vai dedicar para aquele treino. Se vai ser marcha, se vai ser mobilidade, se vai ser trocas posturais, se vai ser habilidades manuais. Porque independentemente de qual... I don't know, I can't right now. Independentemente, é assim, gente, ó, os meus seguidores já estão acostumados, enfim. Então, independentemente do protocolo, da diretriz que eu use, como ela recomenda que eu entre nos domínios. Então, trabalhar cognição, trabalhar habilidades manuais, trabalhar mobilidade, trabalhar o treino da capacidade aeróbica, trabalhar as trocas posturais. A gente tem ali aquela... Mas o quanto eu vou dedicar para aquilo vai depender da característica dele. Você não acha? Não, eu concordo. É que eu não sou tão a favor do tremor das duas divisões, tremor Pô, predominante e rigidez predominante. hum, ah, Eu não gosto muito dessa separação. Né? Eu concordo plenamente que os pacientes têm características diferentes, cada paciente tem a sua maior necessidade, vai ter paciente que vai precisar de muito trabalho manual, vai ter paciente que precisa muito trabalho aeróbio, e assim por uhum, diante. É uhum. que eu não sei, eu tenho pela mesma dificuldade que eu tenho com a ROINHAR, eu também tenho do tremor Você não está predominante e satisfeito com rigidez os predominante. sistemas de É, classificação. porque também vem de pontuação subjetiva. Então, eu prefiro olhar, e quando a Aline foi visitar o seu grupo em São Paulo, ela veio falando, né? Ah, ó, eles têm feito a separação de nível da doença, e a gente já tinha discutido isso também. Né? Então, Uhum. esse é um ponto que eu acho que é bastante importante. E eu concordo com você quando a gente pensa em grupo. Eu sempre penso em grupo. Né? Por quê? Paciente com Parkinson tem dificuldade de interação social, perde a sociabilidade, né? Uhum. Então perde muitas coisas ao longo da doença e sempre penso no exercício em grupo. Mas concordo, o exercício com personal, né, com a pessoa ali, só você e o paciente, muitas vezes você consegue direcionar muito mais para alguns Uhum. pontos específicos que o paciente precisa. Né? Então, esse é um ponto que é importante a pessoa que vai trabalhar com o paciente com Parkinson saiba quais são as principais limitações, qual é o principal sintoma que ele apresenta. Né? Então, se ele tem muita dificuldade para locomoção, ou se ele tem dificuldade com força, ou se ele tem dificuldade manual, né? Para dar um Uhum. pouco mais de ênfase nesse tipo de exercício. Entendi. Então, ó, vamos lá. A gente tem uma insatisfação com relação à classificação. Então, você não está satisfeito com relação a isso. E muita gente aqui pipocou escrevendo que estão estudando diferentes classificações, estão tentando implementar outras classificações. Então, e também na literatura tem pipocado já novas opções de classificação dos famosos aí, subtipos do Parkinson. Uhum. Então, se estão vindo coisas, é porque o que tem não
está agradando muito. Eu acho que essa é uma mensagem importante assim para ficar, para a gente progredir. Então é importante conhecer a classificação, é importante saber que ela não é ideal e que possivelmente para o futuro devem vir novas opções ou outras opções adicionais. Vamos falar um pouco sobre a questão de quando esse paciente deveria procurar um profissional e que profissional? Como é que fica a questão da... Você sabe que a gente está metendo a mão num vespeiro, né? Ah, com Mas, certeza. mas é bom, vamos fazer isso. Então, assim, Alguém não vai gostar de alguma das respostas, com certeza. com certeza. Então, mas vamos tentar comentar sobre aí. Quem que esse paciente procura, quando e qual que é a linha que separa a fisioterapia da educação física, se é que a gente separa, enfim. Essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Então, Essa é uma pergunta de US$ 1 milhão. Pois é. então, é uma pergunta bem difícil de resposta. É, vou comer pelas beiradas no início. Então, pensar em intervenção motora. Quando o paciente tem que fazer intervenção motora? Na verdade, exercício físico, intervenção motora ou qualquer outro tipo de atividade é a vida toda. Então, a pessoa deveria fazer a vida toda. A partir do momento que ele tem o diagnóstico, ele precisa procurar uma intervenção motora especializada para a doença de Parkinson. Então, essa é uma pergunta, de certa forma, fácil de responder. Então, tem o diagnóstico, imediatamente, junto com a inclusão da medicação, que vai ser a primeira coisa que o médico vai incluir, é a intervenção motora. Isso, sem dúvida alguma, sem medo de errar a resposta. Você concorda com essa frase aqui? Juca Lipo, fisioterapia é momento, educação física é para a vida? Não. Não sei se eu Totalmente também não. concordo. Eu também não sei se eu concordo. Totalmente não. Mas eu não. gostei do comentário, Ju. Obrigada. Mas não sei se eu concordo, não. Não, eu acho que tem momentos... E tem... Vamos pensar até no curso, né? Tem coisas que aprendido no curso de fisioterapia, que não tem no curso de educação física. E quando você faz intervenção, ou mesmo quando você faz treinamento com atletas, são coisas importantes que o profissional de educação física deveria saber e nós não sabemos e deveria implementar na intervenção dele. Então, eu também tenho, em muitos momentos, dificuldade em separar uma coisa da outra. Né? Então, é difícil. Pensando no paciente, né, agora já entrando para o vespeiro, né? Quando vai para a fisioterapia ou quando vai para o exercício físico? Eu olho muito para a questão de funcionalidade, não que a fisioterapia não consiga intervir nisso, mas enquanto o paciente tem uma certa funcionalidade em termos da locomoção, em termos de tarefas motoras finas e outros tipos de tarefa, e ele consegue desempenhar até certo ponto sozinho esse tipo de atividade, eu recomendo mais o exercício físico do que a fisioterapia. Porque o exercício físico ele tem uma preocupação um pouco maior com intensidade e volume. Não que a fisioterapia não tenha nenhuma preocupação com isso, mas a preocupação, no meu ponto de vista, é um pouco menor. Não é preocupação, é o conhecimento mesmo. Esse conhecimento está chegando nos fisioterapeutas mais recentemente. Em contrapartida, ele é altamente consolidado na área de treinamento físico, né, na educação física. Isso. E aí, a partir do momento que o paciente começa a perder um pouco mais de funcionalidade, eu consigo ver que o fisioterapeuta ele tem mais condições de intervir com o paciente do que o profissional de educação física. Aqui no nosso grupo, a gente trabalha as duas coisas juntas. Eu tenho 4 ou 5 alunos que são fisioterapeutas, que trabalham junto, e eles dão muitas ideias ao longo do exercício. Eu trabalho basicamente com pacientes de 1 a 3. Então, eu consigo intervir com o exercício físico com ele. A partir do momento que a gente vê que esse paciente já não consegue mais ou acompanhar o grupo, a funcionalidade dele caiu muito, eles começam um trabalho mais
relacionado à fisioterapia, A mas relacionado à fisioterapia. reabilitação. Ou no próprio grupo, de forma isolada, né, com o Uhum. fisioterapeuta, ou a gente indica um profissional para trabalhar com ele. Ó, Então, a Camila eu escreveu, vê o que consigo você ver acha alguma disso aqui, ó. coisa. Falo. Ela escreveu assim: acredito que esse paciente deva procurar o profissional do movimento que entenda de fato as características neurofisiológicas e motoras da doença, seja ele profissional da educação física, seja ele fisioterapeuta. Porque eu acho que a grande dificuldade é esse paciente, são duas, eu vejo duas dificuldades. Esse paciente sair do consultório médico como uma indicação para procurar um profissional de educação física. Não é a indicação mais comum. A indicação é sair do Não. consultório médico e procurar um fisioterapeuta. E a segunda coisa é isso. Se eles já eram previamente ativos, se eles já tinham um histórico de academia, de personal de esporte, e ele procura fisioterapia, por vezes ele pode achar uma chatice isso. Então, na cabeça dele, faz mais sentido, talvez, dar sequência ao que ele já fazia com o profissional de educação Uhum. física. O problema é que são raros os profissionais de educação física que entendam do que a Camila Wells aqui está falando. Neurofisiologia, características motoras da doença de Parkinson. Então, acho que, de fato, eu também não vejo tanta distinção ao longo das fases, exceto no estágio 4 e 5. No estágio Sim. 4 e 5, eu vejo muito mais recursos e conhecimentos aplicados do ponto de vista do fisioterapeuta do que do ponto de vista do profissional de educação física. E talvez, em contrapartida, no estágio 1,5, eu vejo mais chances de uma intervenção mais afiada, mais certeira, mais alinhada com as necessidades do paciente, talvez do profissional de educação física. Mas a grande questão é, não adianta nada, eu acho, procurar um profissional de educação física que não conheça Parkinson, e também não adianta procurar um fisioterapeuta que conheça Parkinson, mas que não entenda sobre parâmetros de prescrição de exercícios físicos, porque daí vai acontecer aquilo que a gente visualiza com muita frequência. Os pacientes acham uma chatice fazer fisioterapia, aí eles dão um tempo, param, aí eles só voltam quando a coisa já deu uma degringolada, quando já tem vários sintomas ali concorrendo e prejudicando a funcionalidade. O que você acha disso? Eu concordo também. Eu vejo que no início da doença, o profissional de educação física que tem conhecimento sobre a doença tem mais, vamos dizer, possibilidades, estratégias para intervir, né? Até porque Uhum, hoje, né, o que se tem muito divulgado e as pesquisas têm mostrado com uma força muito grande é que exercícios moderados ou vigorosos são mais benéficos para o paciente do que exercícios leves. Né? O que muitas pessoas, até profissionais, pensam. Ah, estou com um uhum. paciente com Parkinson, vou fazer exercício sentado lá, Levinho, alongamento, e isso que vai adiantar. E, na verdade, os estudos têm mostrado claramente que não, Uhum, que esse não é um ponto. Então, para aquele paciente que está num estágio inicial, o profissional de educação física tem mais fundamento para conseguir chegar uhum, no nível moderado e vigoroso com ele. E eu concordo que ali, estágio 4, o profissional de educação física consegue auxiliar na intervenção, mas o fisioterapeuta tem muito mais respaldo, muito mais conhecimento para trabalhar ali. Eu uhum. concordo plenamente com você nesse ponto. Nesse Mas ponto. esse ponto da intensidade do exercício hoje é um ponto muito relevante para as intervenções motoras com o paciente. E, gente, é muito importante, não só no Parkinson. Eu já perdi a conta de quantas lives eu fiz desde o começo do ano. E para qualquer população que a gente estivesse falando, quando a gente levanta as evidências da literatura, exercícios de moderada a alta intensidade são mais benéficos. Aí tanto faz se é HIIT, se não é HIIT, se é resistido com aeróbio, se é só aeróbio, se é intervalado, não importa. Assim, aí tem as distinções para as populações, mas a questão da intensidade, ela está gritando para a gente já nos últimos 10, 15 anos, dependendo da população. E os profissionais, eu não sei se estão ouvindo esses gritos, sabe? Se eles estão sacando que eles estão
dando muito pouco, que eles estão exigindo muito pouco dos pacientes, né? É até engraçado, né? Os alunos novos que chegam no laboratório, alguns até assustam, né? Porque vamos lá no Ativa Parkinson, que é o nosso grupo, né? Uhum. Aí eles vão lá conhecer, aí olha, daqui a pouco o paciente sai correndo, né? É a caminhada, o paciente tá bem, né, na funcionalidade, ele corre, o aluno olha, mas ele pode correr? Pode, né? Eu acho É. que esse é um ponto de viés também na formação, né? Então, por Uhum. exemplo, eu não conheço no Brasil um curso de educação física que tenha uma disciplina ou que trabalhe a parte neurológica a fundo relacionada à intervenção. Eu desconheço. Pô, como não? Eu ensino beabá para os meus Você alunos ensina. do começo para várias populações neurológicas. Eles saem sabendo, eles sabem o que fazer com AVC, com PC, com Parkinson, com lesão medular. Tem que saber, gente. Essa Mas população é uma disciplina, né, Cá? é uma disciplina. Então. É uma Então, por disciplina. exemplo, aqui no curso aqui na Unesp, nenhum dos três, nem Prudente, nem Bauru e nem Rio Claro. Eles aprendem Os meus ao meu alunos falando, eu laboratório, conheço. indo ao meu laboratório, ou, por exemplo, no laboratório da professora Lília, mas não Uhum. tem tão aprofundado, né? Então, é difícil, esse viés fica na formação, né? E aí o Uhum. profissional não sabe intervir de certa forma, né, com o paciente, ele tenta estudar, aí você vai procurar cursos de formação na área. Pois é, aí não tem, né? Não tem, falta, né? Falta um curso de especialização, faltam cursos de educação continuada, enfim, faltam Nós vamos coisas. lançar aqui cursos de extensão Ah, muito bom. relacionado a envelhecimento e doença de Uhum, Parkinson, né? Vão ter 5 módulos que vão ser divulgados aí nos próximos meses. Mas legal. falta, realmente falta. A gente já tem Uhum. feito, né, curso de inverno. A gente fez 2 vezes presencial, mas agora a gente vai lançar no modo à distância. A gente fez curso de verão algumas edições, acho que umas três ou Uhum. quatro, e a procura é enorme, a procura é enorme. Vamos falar de instrumentos de avaliação. O que que você recomenda em termos de instrumentos de avaliação assim para pacientes com Parkinson, que os profissionais, tanto faz se físio, se profissional de educação física, o que que tem que avaliar e que instrumentos vocês recomendam? Tem muita coisa, Tem né? muita coisa, né? Você divide, você É, prioriza. Quem está na vida real lá da prática, não é, tem 4 sessões, 5 sessões para fazer avaliação de paciente. O que não, que é tem uma só, né? fundamental? Pois é. Acho que o primeiro ponto, acho que o principal é saber o grau de acometimento dos sinais e sintomas, né? Então, a pessoa tem que saber algum tipo de avaliação, não precisa ser necessariamente a PDRS, que é a mais utilizada para ver Uhum, sinal e sintoma, mas algum tipo de avaliação que consiga determinar. Nem que seja a simples pergunta: você tem freezing? Sim ou não? Tem? Qual é a frequência, né? Em que momento que ocorre? Esse uhum. tipo, né, uma anamnese bem detalhada dos sinais e sintomas ajuda muito para pensar no exercício. Acho que esse é o principal ponto. E aí, como vai intervir do ponto de vista motor, testes motores. Né? Então, vou trabalhar no primeiro bloco com o meu paciente com uma avaliação, com mais especificidade na atividade motora fina. Então você tem que ter Uhum, um teste fino, né? Tem o pegboard, tem teste no computador de tempo de reação, tem vários testes que dá para utilizar. Vou uhum. O trabalhar a parte aeróbia. Tenho que ter um teste que vê a parte aeróbia. Então, que que você teste, recomenda de teste aeróbio? teste aeróbio, a gente tem usado muito os 6 minutos, o teste de 6 Uhum. minutos. Acho que é o mais prático É. para o dia a dia, para aplicação. Uhum, Você consegue calcular até chegar a uma medida de VO2, óbvio que não é direta, é uma estimada, medida né? indireta, Predita, né? estimada, mas você consegue chegar. A gente está validando aqui um teste com paciente com Parkinson, né, que é um teste de caminhada também, em um circuito quadrado,
no qual o paciente... isso demanda um pouquinho mais de tempo, porque ele precisa fazer 3 vezes o teste com 3 instâncias diferentes. Mas aí você consegue estimar mais precisamente o VO2 dele e, na verdade, a potência crítica que o paciente vai fazer, e aí você consegue chegar na frequência cardíaca alvo para aquele paciente. Então, Bacana. nos Uhum. próximos meses, a gente deve soltar alguma publicação relacionada a esse protocolo, né, e mostrando essa validação. É um protocolo parecido do que tem para idosos, né, Uhum. então, que vê a potência crítica desse paciente. E teste de força? Porque vocês, em termos de objetivos de intervenção, vocês fazem o treino resistido, certo? A gente tem muitos protocolos de treinamento resistido. Até o professor Clinton está aqui do GEDOPA, que é da UFRJ, tem uma super experiência aí também com Parkinson. Também já vi a professora Alessandra Swarovski por aqui também, que também tem muita experiência. Ele acabou de colocar até um link de um artigo, acho que é do grupo dele, para diferentes protocolos de exercícios resistidos para membros superiores. Mas como a gente avalia membros superiores? Ou membros inferiores? Como a gente vê a É, força muscular desse povo? Se eu não tenho um dinamômetro isocinético, né? então. Mas mesmo o dinamômetro, se a gente for pensar para o dia a dia, demanda uma sessão, às vezes mais do que É. uma sessão. O Uhum, que a gente mede mais, eu acho, é resistência de força do que a força propriamente dita. Né? uhum, Então, teste de sentar e levantar, o teste de 1 minuto com peso, com flexão do cotovelo. uhum, Alguns pacientes você consegue fazer um teste de flexão de braço, né? Mais força mesmo, por exemplo, teste de 1 RM, dá para aplicar? Dá para aplicar. Isocinético, uhum, dá para aplicar? Dá para uhum. aplicar. Mas para a prática, fica um pouco distante Fica. algumas Uhum, coisas, né? uhum, Então tem que achar testes que você consiga medir a força, mesmo que seja resistência de força de alguma forma, e uhum. que seja viável para você utilizar, né? Então, óbvio, se vier para me perguntar qual teste de força você recomenda, isocinético. Ah, Se você claro, né? consegue fazer, Uhum, ótimo. Ou faça um perfeito. RM. Você consegue Uhum, fazer, ótimo. Mas é difícil na prática esse tipo uhum. de teste. E avaliação de mobilidade e equilíbrio? Como que você. O que que você priorizaria? O que que você recomendaria em termos de instrumentos? Eu gosto muito do Time Up and Go, né? O TUG. Uhum, É um teste que a gente utiliza muito, né? E ele consegue. É óbvio, na prática você vai ver tempo, mas se você olha para as fases do uhum, teste, né? Então, uhum, quando ele tem que contornar o cone, o momento de ida, o momento de volta, quando ele está sentando e levantando, você consegue ter detalhamento de mobilidade e até dos sinais e sintomas que ele tem. Então, eu acho que esse é um uhum. teste bem legal e tem muito dado na literatura para você comparar, para você se basear. Isso ajuda muito, Você né? faz com dupla tarefa e sem ou não? Você Depende faz do nosso o TUG objetivo. com dual task e sem dual task? Depende do objetivo, né? Então, se a gente quer olhar para a tarefa dupla também, a gente costuma fazer sim, né? É mais informativo, né? Uma coisa que eu tenho visto de forma cada vez mais frequente nos estudos que a gente tem visto, as tarefas mais complexas começam a separar mais o paciente da pessoa que não tem a doença. E Uhum. são essas tarefas que podem trazer mais benefício para o paciente, né? Você Então, diz no né, treinamento. Você diz no treinar essa. treinamento, de Perfeito. modo geral, né? Uhum. Por exemplo, efeito da medicação. Se você procurar efeito da medicação no controle postural, você vai achar 500 artigos que falam que não tem efeito. Se você procurar efeito da medicação no controle postural em tarefas mais complexas, Uhum. você acha 6, 7 artigos que vê efeito positivo, né? Então, essa complexidade da tarefa é interessante. Então, pensando no TUG, você incluir a tarefa dupla para avaliar pode te ajudar a encontrar algumas características do paciente para você intervir melhor.
Qual que é a sua posição? Isso é polêmica também. A gente até tem uma revisão sistemática em colaboração com a professora Alessandra, enfim, que é sobre isso. Qual a tua posição de até quando a gente treina ou não treina dupla tarefa? Então, eu estou pensando em complexidade, por isso que eu peguei o gancho, tá? Então, assim, porque as evidências, elas são heterogêneas. Os estudos são diversos, avaliando dupla tarefa. Tem uma avaliação, assim, transversal, pontual. Poucos têm avaliação de efeitos de protocolo de intervenção. Os que têm efeitos separam os pacientes em diferentes classificações ROI e os resultados são diferentes dependendo da classificação do paciente. Você entende, assim, preto no branco, é bem-vinda sempre em qualquer estágio, desde que seja feita com segurança, ou você faz até um certo estadiamento e depois disso você já acha que não tem efeito benéfico à complexidade em função da dupla tarefa? Eu acho que benefícios sempre vai ter. Agora a questão é o quanto isso é mais interessante do que outras intervenções. Então você dá mais tempo numa intervenção de dupla tarefa, num determinado estágio da pessoa, do que você preferir outras intervenções. Então, eu acho que, por exemplo, a partir do momento que o paciente mostra um declínio cognitivo alto, eu já tenho dúvidas do quanto a intervenção com dupla tarefa e a intervenção cognitiva vai trazer benefício para ele ou vai frear essa progressão que ele está apresentando. Então, eu tenho dúvidas quanto a isso. Mas em estágios mais leves, você incluir tarefa dupla parece ser algo bem interessante, porque faz com que ele tenha um maior uso da parte cognitiva, né, e a parte neural, que pode auxiliar na doença, né, ou na não progressão da doença. Acho que tem duas Mas é um coisas aí que. assunto É um bem assunto difícil. super polêmico, mas tem duas coisas É. que o pessoal que está ouvindo a gente precisa diferenciar. Quando a gente fala em dupla tarefa, a característica da tarefa secundária ela pode ser distinta. Então, a tarefa secundária pode ser com demanda cognitiva, mas ela pode ser com demanda essencialmente motora. Então, o profissional ele tem que levar em conta, claro, o estadiamento da doença, o nível de comprometimento cognitivo que o paciente tem versus o nível de comprometimento motor e qual é a tarefa de base, qual é a tarefa primária. Então, eu vejo assim, a tarefa primária não necessariamente precisa ser sempre andando. Porque se andando já é um troço complexo, dependendo do estadiamento do meu paciente, eu posso fazer dupla tarefa, talvez só em pé parado. Ou talvez em outras situações cuja tarefa primária seja menos complexa. E eu adicione a complexidade na secundária. Então, eu vou escolher adicionar a complexidade na secundária, se cognitiva ou se motora, se fazer cálculos ou se transpor bolinha de uma mão para outra, dependendo dessa avaliação que eu fiz no meu paciente, dependendo do custo da dupla tarefa, do cálculo do custo da dupla tarefa. Então, eu recomendo fazer a tarefa, a TUG, por exemplo, simples, a TUG com dupla tarefa com demanda cognitiva e a TUG com dupla tarefa com demanda efetora. E fazer o cálculo, por exemplo, do custo. Isso já traz uma informação mais precisa para prescrição. E o outro ponto eu posso eu posso prescrever o que eu quiser. Mas dependendo do estadiamento do paciente, você até quer que ele faça tarefa dupla. Mas ele não faz, gente. Ele faz a simples, aí ele para, aí ele faz a dupla. Aí ele para, aí ele faz a simples. Aí você é quem tem que se refletir. Vale a pena? Ou é isso que você está falando? Eu não tenho outra coisa que eu possa fazer que seja mais benéfica, porque ele não está conseguindo acoplar realmente a tarefa secundária na primária. Só que às vezes a gente entra no automático e, o que você está treinando? Eu tô treinando tarefa dupla. Tá treinando dupla tarefa. Tá um escambau, tá nada. O cara não tá fazendo as duas. Eu tenho vários vídeos aqui nos meus destaques, no suposto destaque chamado dupla tarefa, que a gente olha e fala, isso aí não é dupla tarefa. Porque ele tá segmentando. Nós temos um estudo aqui de um aluno de mestrado que defendeu, acho que faz uns 7 meses, tá terminando o artigo agora.
no qual a gente testou o nível de dificuldade da tarefa dupla e Uhum. qual começava a afetar o parâmetro da marcha. Então, passando para o exercício. Então, a gente viu que tarefa muito simples, e era tarefa cognitiva, de contagem não, ele escutava um áudio e ele tinha que falar quantas vezes um número ou alguns números, né? Essa era Uhum. a progressão da dificuldade. Tinha umas que era muito difícil mesmo. Então ele escutava um áudio, repetindo os números, e ele tinha que contar quantas vezes 3 números apareciam. Era quase Uhum. impossível. Então a gente viu que tem um limiar que a pessoa com Parkinson consegue fazer a tarefa dupla. Então, no nível moderado de atividade, até aí ele consegue. Então, ele consegue caminhar, nossa tarefa motora era caminhar, e também ser bem sucedido na tarefa dupla cognitiva, né? Tarefa cognitiva. A Uhum. partir daí, ou ele ia muito mal, na maioria das vezes ele ia muito mal na tarefa cognitiva, porque ele parava de fazer, Uhum. mas alguns pacientes tentavam fazer a tarefa cognitiva, mas eles paravam de andar, diminuía muito a É. velocidade. Né? E é Então, um perigo eles realmente, priorizarem a tarefa secundária em detrimento da sim, primária, porque é aí que cai, né? É aí cai. que acontecem os grandes prejuízos, né? Sim, e aí pensando no exercício, dá para a gente fazer a mesma relação. Né? Então, até um estágio de dificuldade ele consegue. Uhum. Passou, ou ele tem benefício. Uhum. Né? Uhum. Passou desse estágio, que benefício que ele está tendo? Pois é. Né? Perfeito. E em termos do dia a dia, né? Será que ele vai fazer uma tarefa tão complexa assim, né? Ou ele vai sentar, é muito difícil a tarefa cognitiva. Vou sentar e vou fazer, não vou ficar andando, né? Uhum, uhum. Gente, a gente tem 3 minutos. Deixa eu responder meia dúzia de perguntas que surgiram aqui. Então, pessoal, eles pediram a referência do cálculo do custo da dupla tarefa. Tem nos meus destaques, dupla tarefa, tá lá. Tem um artigo nosso publicado, eu coloquei uma foto do cálculo, inclusive. O pessoal está perguntando sobre as evidências. A gente separou, bicho, uns 15 artigos aqui nessa pasta. Vou compartilhar no Telegram para vocês. Tem a diretriz europeia, traduzida para o português. Tem uma outra diretriz que o Fábio compartilhou comigo, que é específica para a prescrição de exercícios numa visão mais da educação física. Gostei bastante também. Então, tem tanto a diretriz da fisioterapia quanto a diretriz da educação física e um monte de outros estudos falando desses temas diversos, do tipo dupla tarefa, treino resistido, treino aeróbio. Muita gente está perguntando aqui sobre, em relação às evidências no treino aeróbio e no treino resistido. A gente não falou muito, mas as evidências são robustas, né? Assim, em um minutinho, as evidências são bem robustas, não são, Fábio? Ou Então, você não acha? não acho. Não. O que está faltando? A modalidade de exercício ainda não é clara que se deve mais trabalhar com o paciente com Parkinson. Eu acho que isso é uma discussão grande que a gente poderia pensar em ter uma Numa outra próxima live live. para falar. Ah, tá bom, eu topo. Tá bom. Senão a gente vai ter que correr num tema bem importante. Porque é bem complexo. A gente pode pensar direto em estratégias, né? Tem várias estratégias que ainda não são robustas para o paciente com Parkinson que é relevante ser discutido. Perfeito. Então tá bom. Essa semana eu tenho já 2, a gente marca para a semana que vem essa outra conversa. A gente tem um Fechado. minutinho aí, quero te agradecer o aceite do convite, essa conversa tão tranquila, solta, quando os conhecimentos estão todos aí, a pessoa tem tudo facinho para falar, é uma delícia. Obrigada, viu? Eu que agradeço, é um prazer, Camila. Quando quiser, a gente pode fazer novamente. E agradeço ao pessoal Maravilha. que estava escutando a gente falar. Pô, 178, acho foi o pico aqui. É gente pra caramba. Obrigada, gente. Acesse o Bastante. Telegram, todos os artigos vão estar lá, tá bom? E a semana que vem a gente marca a continuidade dessa live. Obrigada, Fabio. Obrigada, Obrigado a gente. você. Tchau, tchau. Até. Até.